Rui Barbosa foi um dos mais notáveis juristas, políticos e intelectuais brasileiros do final do século XIX e início do século XX. Ele teve participação fundamental na elaboração da Constituição de 1891, que marcou o início da República no Brasil. Rui Barbosa de Oliveira nasceu em Salvador, Bahia, no dia 5 de novembro de 1849. Ele era filho de João José Barbosa de Oliveira, médico e político liberal, e de Maria Adélia Barbosa de Oliveira, uma dona de casa. Rui Barbosa teve uma infância bastante rígida e focada nos estudos. Seu pai, que era nomeado com o cargo de diretor da Instrução Pública da Bahia, desejava que o jovem Rui se destacasse nos estudos desde cedo. Para isso, ele recebia aulas de piano e oratória em casa. Seu pai também o incentivava a ler os clássicos portugueses, como os poemas de Luís de Camões. Essa rigidez fez com que sobrasse pouco tempo para que Rui tivesse uma infância como a das outras crianças. Em 1861, ingressou no ginásio baiano, onde se destacou como aluno brilhante. Em 1864, concluiu o curso de Humanidades em primeiro lugar, recebendo medalha de ouro e pronunciando seu primeiro discurso em público. Como Rui Barbosa não tinha idade mínima para cursar uma faculdade, ele precisou ficar os 2 anos seguintes estudando por conta própria. Em 1866, aos 15 anos, matriculou-se na Faculdade de Direito do Recife. Durante o curso, ele participou de vários debates e concursos literários, nos quais recebeu diversos prêmios e elogios. Ele também se envolveu em questões políticas e defendeu ideias liberais, abolicionistas e republicanas. Ele foi um dos fundadores da Sociedade Abolicionista Acadêmica, que lutava pelo fim da escravidão no Brasil. Ele permaneceu por 2 anos cursando a faculdade no Recife, até entrar em conflito com alguns professores, e se transferiu para São Paulo, onde concluiu o curso de Direito em 1870. Em São Paulo, ele conviveu com outros futuros intelectuais do país, como Afonso Pena e Joaquim Nabuco. De volta à Bahia, Rui Barbosa começou a trabalhar como advogado e jornalista. Como jornalista, ele escrevia artigos defendendo a abolição da escravidão e a reforma da educação. Ele também trabalhou no Diário da Bahia, onde se tornou diretor. Em 1876, ele se casou com Maria Augusta Viana Bandeira, com quem teve 6 filhos. Pouco tempo depois de retornar para a Bahia, Rui iniciou sua carreira política como membro do Partido Liberal. Ele conseguiu sua primeira eleição para deputado provincial em 1877. Em 1878, ele se mudou para o Rio de Janeiro, a capital do país na época, onde foi eleito deputado-geral pela Bahia. No parlamento, ele se destacou pela sua oratória e pela sua defesa de causas como a abolição da escravidão, a reforma do ensino e a liberdade de imprensa. Ele também se opôs ao regime monárquico e se aproximou dos republicanos. Morando na corte por mais de 10 anos, o político aderiu ao movimento republicano poucos dias antes da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Ele se reuniu com os conspiradores no dia 10 de novembro, e no dia seguinte, decidiu se envolver com o golpe que derrubou a monarquia. Após a proclamação, Rui Barbosa foi nomeado ministro da Justiça interino e ministro da Fazenda do governo provisório, chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Como ministro da Justiça, Rui Barbosa promoveu a separação entre a Igreja e o Estado, garantindo a liberdade religiosa e o casamento civil. Ele também defendeu os direitos dos cidadãos, como o habeas corpus, e a igualdade perante a lei. Ele foi um dos principais redatores da primeira Constituição Republicana, promulgada em 1891. A Constituição de 1891 estabeleceu o Brasil como uma república federativa, presidencialista e laica. Ela inspirou-se na Constituição dos Estados Unidos e na doutrina do federalismo. Ela também consagrou princípios como a soberania popular, a representação proporcional, a autonomia dos estados e a separação dos poderes. Rui Barbosa foi um dos responsáveis por traçar as principais diretrizes da nova Constituição, que refletiam seus ideais liberais e democráticos. Ele também fez anotações sobre o texto constitucional,
explicando seus fundamentos jurídicos e políticos. Essas anotações foram publicadas em um livro chamado Comentários à Constituição Federal Brasileira. Já como ministro da Fazenda, ele não teve tanto sucesso nas suas propostas. Ele implementou uma política econômica liberal e expansionista, conhecida como encilhamento, que visava estimular a industrialização e o crédito. Porém, essa política gerou inflação, especulação e crise financeira. Devido às fortes críticas que vinha sofrendo por suas políticas econômicas e pelo seu envolvimento nos movimentos que se opunham ao governo centralizador de Deodoro da Fonseca, ele acabou deixando o governo e precisou se exilar durante alguns anos na Europa. Rui Barbosa retornou ao Brasil em 1895, após a eleição de Prudente de Moraes para a presidência da República. Ele foi recebido com festa e aclamação popular, sendo considerado um herói nacional. Ele retomou sua carreira política, sendo eleito senador pela Bahia em 1895. Como senador, ele destacou-se pela defesa das liberdades civis e dos direitos humanos. Em 1907, o presidente do Brasil, Afonso Pena, escolheu Rui Barbosa para chefiar a delegação brasileira na Convenção de Haia de 1907, por reconhecer sua competência jurídica e sua reputação internacional. Rui Barbosa chegou à Haia em 13 de junho de 1907 e logo se destacou por sua eloquência e sua erudição. Ele foi eleito presidente de honra da primeira comissão, que tratava da criação de uma Corte Permanente de Justiça Internacional, e foi membro inscrito na primeira e quarta comissões, que tratavam respectivamente da arbitragem obrigatória e das leis e costumes da guerra terrestre. Em seus discursos e pareceres, Rui Barbosa defendeu o princípio da igualdade jurídica das nações, independentemente de seu tamanho ou poderio militar. Ele criticou o colonialismo e o imperialismo das grandes potências europeias. O político também se manifestou a favor do desarmamento geral e progressivo das nações, como forma de garantir a paz mundial e evitar os conflitos armados. A atuação de Rui Barbosa na Conferência da Paz foi amplamente elogiada pela imprensa internacional e pelos demais delegados. Ele recebeu o apelido de Águia de Haia por sua inteligência, sua cultura e sua coragem. Após sua volta da conferência, Rui Barbosa se tornará um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, em 20 de julho de 1897. Ele escolheu como patrono da cadeira número 10, Evaristo da Veiga, um jornalista e político liberal do século XIX. Rui foi um dos maiores oradores e escritores da língua portuguesa, autor principalmente de obras jurídicas e políticas, que lhe renderam um vasto prestígio nos meios intelectuais. Em 1910 e em 1919, Rui Barbosa foi candidato à presidência da República pelo Partido Republicano Federal, mas foi derrotado nas duas ocasiões. Sua campanha ficou conhecida como Campanha Civilista, pois defendia os valores democráticos e civis, contra o militarismo e o autoritarismo que marcaram os primeiros anos da República. Após sua última tentativa de chegar à presidência do Brasil, Rui Barbosa verá sua saúde se agravar. Ele já vinha há anos sofrendo de problemas cardíacos e renais. Por recomendação médica, ele passou a se refugiar em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde o clima era mais ameno e favorável à sua recuperação. Mesmo afastado da capital, Rui Barbosa ainda estava ativamente envolvido na política. Lá, ele recebia visitas de amigos, familiares e admiradores, além de continuar se dedicando aos seus estudos e escritos. Ele também mantinha contato com o cenário político nacional, especialmente com os acontecimentos da Bahia, onde seu adversário JJ Seabra governava com autoritarismo e violência. Durante uma dessas visitas, Rui Barbosa fez um discurso inflamado contra a interferência do governo federal nos assuntos estaduais da Bahia. Seu discurso durou cerca de 2 horas e meia e lhe causou um grande esforço físico e emocional. No dia seguinte ao seu último discurso, Rui Barbosa sentiu-se mal e teve febre alta. Ele foi examinado pelo médico Miguel Couto, que diagnosticou uma infecção urinária e prescreveu antibióticos. No entanto, o quadro clínico de Rui Barbosa se agravou nos dias seguintes, com dificuldades para respirar e falar.
No dia 1º de março de 1923, às 20h05, Rui Barbosa faleceu em sua cama, na presença de sua esposa Maria Augusta, que lhe segurava a mão. Ele foi vítima de uma paralisia bulbar, que afeta os nervos responsáveis pelos movimentos da boca, da língua e da garganta. Ele estava com 73 anos de idade. O seu corpo foi levado para o Rio de Janeiro, onde foi velado na Biblioteca Nacional. Lá ele recebeu as homenagens de milhares de pessoas que o admiravam. O seu sepultamento foi no cemitério São João Batista, no dia 3 de março, e foi acompanhado por uma multidão que se comoveu com a perda de um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Rui Barbosa foi um homem que marcou a história do Brasil com sua inteligência, cultura, oratória e idealismo. Foi um defensor da liberdade, da justiça, da democracia e da soberania nacional. Sua vida e sua obra são exemplos de cidadania e patriotismo. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Deixe também um comentário com a sua opinião, sugestões ou dúvidas. Adoro ler a interação de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!